Agora 3 horas 18 minutos, ótima tarde para você ligado na melhor programação online. Hoje é dia de podcast Jovem Rio, com ele, nosso querido Daniel Pinho, que já está no pedaço, já está aqui nos estúdios da Rádio Jovem Rio, para mais uma edição desse programa que já estamos aí há algum tempo no ar, trazendo para você dicas, informações profundas e, claro, algumas discussões, debates sobre o direito, o seu direito, o nosso direito e, claro, sem juridiquês, o nosso querido estudante de direito, Daniel Pinho. Ótima tarde, boa semana para você, como é que foi? Boa tarde, meu amigo Alex, boa tarde a todos os nossos ouvintes e ao pessoal que irá nos acompanhar aí na nossa live no dia de hoje. Hoje nós vamos falar de aposentadoria por idade, Alex. A gente chegou a comentar na semana passada e a ideia é a gente gradualmente falar sobre vários assuntos no que diz respeito a direito de trabalhadores e trabalhadoras. Um deles é a aposentadoria. Portanto, essa etapa a gente vai falar sobre aposentadoria por idade. Por idade, vamos nos atentar nesse quesito. Começamos na semana passada a tratar do ramo previdenciário com BPC e hoje a gente está caindo aí para aposentadoria no primeiro quesito por idade. Então, Alex, a gente teve uma mudança aí numa emenda constitucional em 2019, que foi a chamada reforma da Previdência, que mudou um pouquinho o panorama da questão da idade para se aposentar, né? Anteriormente, antes dessa data, a mulher, para ela se aposentar, ela precisaria ter 60 anos, né? E o homem 65. Com a reforma, hoje, de forma gradativa, a mulher precisa ter 62 anos para aposentadoria, o homem permanece com os mesmos 65. 15 anos de contribuição, tá? Para as mulheres. E para os homens aumentou também, aí que está a diferença, foi de 15 para 20 anos de contribuição. É claro que, na questão contributiva, todo mundo que pagou pelo menos uma... Só um parênteses, questão contributiva significa... Sobre a contribuição... Tempo de contribuição ao INSS. A questão periódica e tudo mais. Ok. Sobre essa questão, 2 anos de contribuição... Quem pelo menos pagou uma parcela antes de 2019, a gente fala dos homens, né, que teve essa diferença de 15 para 20, permanece com os 15 anos de contribuição. Então eu, por exemplo, ainda permaneço com o meu direito lá dos 15 anos. Agora a galera mais nova, que começou a pagar de novembro de 2019 para cá, já vai cair dentro dos 20 anos, se for homem, de contribuição. As mulheres permanecem com os 15, tá? Então essa é uma mudança que a reforma trouxe pra gente. Lembrando que a aposentadoria, não existe aposentadoria sem essa contribuição. A contribuição, ela faz parte, é o cerne da aposentadoria. Por que eu tô falando isso? A gente ouve muito a questão... Conheço idosos que se aposentaram e nunca contribuíram com nada. E aí a gente esbarra em algo que falamos na semana passada, que é o BPC. As pessoas confundem um pouco o BPC com a aposentadoria. O BPC, como foi passado na semana passada, não depende de contribuição. A pessoa basta alcançar os 65 anos de idade, sendo homem ou mulher, pode solicitar com aqueles motivos lá que elencamos lá sobre a renda e etc e tal. Necessidade a aposentadoria básica precisa de contribuição, tá? É uma questão bem importante. Necessariamente. Isso aí, necessariamente. Bom, então é o seguinte, essa diferença, aliás, essa situação de reforma da Previdência e etc, é uma cartilha neoliberal já desde o período Fernando Henrique Cardoso, na qual muitos previdenciaristas mais voltados e que se manifestam a favor dos trabalhadores acham que é uma perda. Houve perdas aí nesse meio do caminho dos anos 90 até os dias de hoje. Aliás, metade dos anos 90 para cá, né?
Sim, o problema hoje, e essa reforma trouxe, qual foi o intuito dela? Aumentar a arrecadação estatal e diminuir o número de pessoas que precisam do auxílio previdenciário, que é a aposentadoria. Para você ter uma ideia, Alex, no ano nesse ano... Eu vou discordar, mas daqui a pouco. Não, então, eu trouxe até um número aqui que é interessante, que esse ano a União gastou 900 bilhões com a questão previdenciária e de arrecadação houve pouco mais ali de 600 bilhões. Então, assim, existe um déficit e não é de hoje. Pro ano que vem, chegamos à marca histórica de 1 trilhão de gastos com a Previdência. Não é que eu concorde com esse aumento e nós estamos falando aqui de trabalhadores, o cara que trabalha a vida inteira e tem o seu direito lá e tudo mais. Opa, melhorou! E a questão não é a discordância, não é a concordância com a reforma. O problema é que hoje nós temos um déficit com a questão previdenciária, se tratando da arrecadação. Bom, é que você falou de auxílio, né? Na verdade é um direito. A partir do momento que o trabalhador contribuiu, a trabalhadora e o trabalhador contribuiu, ele tem esse direito adquirido, constitucional, de ter aí a sua aposentadoria e elencados aí de diversas formas que a gente já falou aqui, mas acho que a gente deveria aprofundar um pouco mais, principalmente porque existe alguns previdenciaristas, como eu já havia dito, que já tem longa data de previdenciarista que contesta essa questão de déficit da Previdência. Tem esse outro olhar, essa outra manifestação quanto a esse déficit, digamos assim. São os dados que eu inclusive busquei no site do Gov, mas é o que eu digo, realmente eu não concordo com essa questão da reforma da Previdência, realmente... Mas por quê? Devido ao tempo, né? Você hoje, por exemplo, a gente tem a situação da aposentadoria por pontos, por exemplo. Os homens podem alcançar 101 pontos e as mulheres 91. E o que significa? É a soma da contribuição mais a idade, né? E você vê cada vez mais longo esse tempo para conseguir esse direito. Então, realmente, na minha visão, na minha perspectiva, distancia o trabalhador desse direito, de enxugar o custo da forma de quem sempre trabalhou, né? E desde a reforma de 2019 para cá, se você coloca aí, vamos falar da questão das mulheres, que houve o acréscimo na questão etária, né, de 60 para 62. O primeiro ano, 2020, houve um acréscimo de 6 meses, o segundo ano mais 6 meses, o terceiro ano até chegar nos 62 anos. A cada período desses 6 meses, você imagina quantos deixaram de perceber o benefício, porque houve um direito ali, no caso um direito adquirido, que foi atropelado e adiado. E então nós tivemos também um outro parêntese da reforma, que foi a questão das médias de contribuições, porque hoje você só pode contribuir periodicamente, né? Então você tem lá a opção de pagar mensalmente, que é o que todo mundo faz, ou até trimestral, né? Mas você não pode deixar de exercer o pagamento e chegar lá no final, chegar para o INSS e dizer, olha, quanto que eu devo? X, e vir com dinheiro e pagar de uma vez só. Não existe essa possibilidade. Você pode ter os atrasados, né? Pelo CNIS lá, de repente a pessoa acha que está pagando e dá um erro no sistema. O INSS é um sistema complicado. E chega lá, olha, falta tantas parcelas para você alcançar, e você comprovando que dentro daquele período estava realmente trabalhando,
você vai lá e paga os atrasados. Até porque a gente está falando de previdência pública, né? Está falando do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, no caso, o guarda-chuva estatal e etc. Então você não pode comprar a sua aposentadoria. Não tem pode, como você assim, fazer uma moeda de troca por dinheiro, com dinheiro, comprando a sua aposentadoria. Né? E deve existir um controle, né? Deve existir um controle de quantas pessoas estão contribuindo. Por isso, essa periodicidade. Porque não é possível você simplesmente não pagar e chegar lá no final, quando você já tiver idoso e arcar com tudo isso. A União, ela precisa, na semana passada a gente falou do CAD único, que é exatamente isso, um cadastro para poder o Estado ter a noção de quantas pessoas estão em vulnerabilidade, e o INSS também precisa saber quantas pessoas estão contribuindo, quanto está arrecadando, quanto está tendo gasto. Isso aí é algo também que faz muito a questão desse sentido. Agora, a contribuição, Alex, ela é somada desde 1994 para cá. Que lembra lá em 94 que a gente teve aquela mudança da moeda do cruzeiro pro real e tudo mais. O RV primeiro, e depois houve real. Essa mudança aí. Então, assim, todas as contribuições são somadas de 94 até hoje. Com a diferença que antes da reforma de 2019, o INSS pegava apenas os maiores valores que o indivíduo tinha contribuído. Uhum. Hoje não, hoje ele pega tudo, né? O menor valor, o maior valor, e isso de certa forma acaba... Faz uma média em torno de 94%, não é isso? Ou 92%? Não, ele faz uma média de todas as contribuições, seja por valores mais altos ou baixos, o que antigamente era apenas por valores altos, né? Existe um desconto depois de somatório de 60%, tá? Então, de 40%. Então, o indivíduo, quando vai lá dar entrada na sua aposentadoria, eles fazem os cálculos, né? O próprio INSS e tudo mais. E você tem lá um desconto de 40% sobre aquele valor base. E só que assim, tem como você melhorar isso. Como? A aposentadoria a gente falou que precisa de tempo de contribuição, né? Perfeito. É esse binômio aí, idade e contribuição. A mulher, por exemplo, precisa de 15 anos. E o mínimo? E o mínimo de 62 anos e 15 de contribuição. Perfeito. Digamos que essa mulher, ela atinja 20 anos de contribuição e dê entrada na sua aposentadoria. Logo, esse desconto de 40% que a gente falou, ele vai ter uma alteração. Por quê? A cada um ano a mais da contribuição da base dos 15, então ela se aposentou com 5 anos a mais, né, de contribuição. A cada ano a mais é acrescido 2%. Então 5 anos serão 10% a mais. Certo. Então o desconto dela vai diminuir para 30% e a aposentadoria dela vai aumentar. Beleza? Então, alguns casos, né, para quem começou a trabalhar muito cedo, você ainda tem essa opção de majorar um pouco a sua aposentadoria. Para o homem é diferente, né? Para o homem, mesmo antes da reforma de 2019, permanece os 15 anos de contribuição. Mas para ter essa melhora de 2% ao ano, o homem precisa atingir pelo menos 20 contribuições. Apenas na 21ª que ele vai também ter essa melhora no... Agora eu quero entender um pouco esse mecanismo, porque eu tô aqui preocupado com quem tá ouvindo a gente, com quem tá vendo a nossa live logo mais, enfim, em mais uma edição do nosso podcast Rádio Jovem Rio e, claro, o nosso Fala Direito. Bom, como que funciona essa arrecadação? Como é que funciona na prática? Como é que isso se dá exatamente? Como é que o INSS arrecada isso? São as empresas que pagam, que repassam? Como é que funciona isso? Que é para as pessoas ficarem mais cientes. Aqueles que já trabalham e não têm essa informação de uma maneira clara. Sim. E aqueles que ainda não entraram no mercado de trabalho, né, cara? Então,
existem algumas formas de você fazer esse pagamento para o INSS. Uma delas é o trabalhador empregado, e aí é a própria empresa que recolhe, né, e faz o pagamento. Tem também o trabalhador autônomo, você pode muito bem pagar pelo MEI, e aí é 5% do salário mínimo, etc e tal, né? E tem o trabalhador contributivo, aquele que a pessoa que de forma facultativa, né? Certo. Ela vai lá, o carnezinho, e vai pagando lá periodicamente também. Pro empregado de carteira assinada, Que é a grande maioria? que é exatamente a grande maioria dos futuros beneficiários, é muito importante, Alex, a pessoa sempre olhar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, para saber realmente se está sendo recolhido esses valores. Bom, a minha pergunta viria nesse sentido, porque há indícios, e a gente já sabe disso, que muitas empresas, até empresas, digamos, renomadas, né, no mercado, que porte, não recolhem. Ou seja, recolhem, né, do trabalhador, mas não repassa para o INSS. Né? Exatamente. Então, o trabalhador, ele tem essa opção de entrar no sistema e verificar o CNIS, que nada mais é que todo o histórico dele de pagamentos do INSS, tá? É óbvio que, assim, a gente sempre vai falar aqui de uma forma muito superficial, porque muitos detalhamentos de cálculos, a pessoa talvez precise de um advogado previdencialista, inclusive na hora de fazer aquele ajuste previdenciário, que você já deve ter ouvido falar, que é mais ou menos assim, aquele planejamento previdenciário. Será que se eu pagar um pouco a mais agora, essa porcentagem de 5 para 11 ou de 20, eu vou receber mais no futuro? Né? Minha aposentadoria vai aumentar? Então, há sempre essa necessidade de se buscar um advogado competente, né, nesse ramo para isso. Porque às vezes o cara trabalhou a vida inteira de carteira assinada. Vamos botar um exemplo, que ele receba um salário mínimo durante muito tempo, muitos anos, e mais pra frente ele simplesmente decida por conta própria pagar uma porcentagem mais alta. Assim, tecnicamente não vai funcionar em nada, né? Porque o INSS ele vai buscar toda a contribuição durante todo o período vigente dele, né? Então, quando ele der entrada lá no seu benefício, na entrada no requerimento, ele vai ver que o valor que ele pagou foi pífio e não vai adiantar em nada. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, que querem fazer um ajuste, esse planejamento mesmo previdenciário, é sempre bom procurar um profissional. Perfeitamente. Um profissional, no caso, que seja advogado previdencialista, tá? Ele vai cuidar, ele cuida de todo o arcabouço de aposentadorias, que existem N formas de aposentadoria. Hoje a gente só vai falar da aposentadoria por idade, assim como o benefício assistencial que falamos na semana passada, que é o BPC também. Então, é quem pode ajudar essas pessoas que estão necessitadas, tá, Alex? À luz do direito e à luz de uma situação mais específica, que tem mais experiência no ramo. Até porque, assim, se o INSS fosse um órgão competente que fizesse, além do recolhimento, mas todos os cálculos de forma perfeita, provavelmente não existiria nem os advogados previdencialistas, que não teriam trabalho para eles. Mas pelo fato de ter um sistema que é falho, né, e muitas das vezes há essa negativa, e aí você precisa buscar por meios próprios a contraprova, claro, primeiro de forma administrativa perante o INSS, que você tem sim aquele direito, aí sim você precisa do advogado. Alex, também a gente precisa falar da questão da contribuição, porque nós falamos que as mulheres precisam de 15 anos de contribuição e os homens, claro, a partir de 2019, o camarada que pagou a primeira de 2019 para cá serão 20 anos. Certo. Mas não precisam ser 15 anos ininterruptos, né? Porque às vezes você pode trabalhar numa empresa durante 2, 3 anos,
ser mandado embora, ficar um tempo, né, sem pagar, ou etc., e voltar e trabalhar mais 5 anos numa empresa. Então, esse quesito também, às vezes, atrapalha muito as pessoas na hora de solicitar, porque chega na hora, não, eu tenho 15 anos de contribuição, né, e chega lá e não bateu o valor que a gente chama de carência, né. A carência também faz parte da aposentadoria por idade. Nós falamos aqui da idade, né? Falamos da contribuição e agora a gente está falando da carência. Precisa ter 180 meses de carência, que daria exatamente os 15 anos. Então a pessoa pode realmente ter anos ininterruptos de contribuição, mas ela precisa bater os 180. Fazendo uma analogia com a história de dias da semana úteis e os finais de semana e feriado. É mais ou menos isso. Exatamente. Porque você vai pagar uma conta que ela seria para a data de domingo, na verdade você ganha um dia a mais, ou seja, vai para segunda. Então, domingo não conta. Não conta. É mais ou menos por aí. E então, aí a pessoa, o cara por exemplo, trabalhou usando 15 anos numa empresa, ficou, sei lá, 5 sem estar trabalhando, não vai contar 20, vai contar só os 15. Exatamente. A não ser que ele faça uma contribuição à parte de maneira individual, né? E, por exemplo, a gente falou do empregado, né? O empregado, pelo menos, ele tem ali a empresa que faz esse recolhimento por ele. Mas, falando de autônomo, por exemplo, às vezes o cara simplesmente esquece de pagar. Esquece 1, 2 meses, aí depois, não, agora eu vou pagar aqui. E nessa confusão, os anos vão passando e chega lá na frente ele já acha que tem o direito pelos anos de contribuição. Sim. E quando vê ainda falta. Então, novamente, a questão de um advogado previdencialista. Porque quando o INSS der indeferido, você provavelmente, mesmo recolhendo todo esse histórico do CNIS, você vai precisar de um auxílio para poder fazer esses cálculos. Tanto do valor quanto do tempo da carência da contribuição, realmente se foi pago tudo certinho. Até porque o advogado vai colocar uma lupa, né, mais específica e vai traçar dados, vai fazer um apanhado geral e vai dar essa contribuição para o trabalhador, a trabalhadora que teve o seu direito indeferido e etc, etc. A gente tem aí uma literatura vasta, cara, agora para dar uma relaxada, tem uma literatura vasta, novelas, séries, quadrinhos e etc, etc, dessa história do cara que, fica o tempo todo esperando a aposentadoria, acaba morrendo antes de se aposentar, tem todo criou-se uma esfera até hilária, numa questão muito séria que trata da sua vida depois de um tempo e tal, de poder desfrutar daquilo que você contribuiu e etc, etc, porque é um direito adquirido, constitucional. E, cara, é complicado, porque ainda hoje, né, a gente vê essa situação. Ainda tudo aquilo que se passou ao longo dos anos de ditadura, reabertura, até os dias atuais, ainda continua valendo, né? Eu tô aqui pensando em vários momentos que eu pude ver, né, isso, e até perceber... E a ideia da aposentadoria seria o cidadão gozar daqueles direitos fundamentais lá constitucionais. Sim. E não chegar a uma determinada idade que ele só use aquilo para comprar medicamentos, exatamente, etc e tal. É porque tem esse outro lado também, né? Exatamente. Então, esse outro lado realmente... é bem complicado. Por exemplo, existe inclusive os chamados rentistas que estão sempre, o tempo todo, os homens do mercado estão sempre de olho nessa questão, dizendo que os governos estão gastando, quando na verdade isso é um investimento na vida humana e naquele cidadão e cidadã que contribuiu para o crescimento do país e ampliando as conquistas da sociedade de uma maneira geral. Sim, sim. Lembrando que a aposentadoria não impede o indivíduo de continuar trabalhando,
né? Não impede. Volta a fita. A aposentadoria não impede o indivíduo de continuar trabalhando. Perfeito. A não ser que seja aposentadoria por invalidez, que a gente vai falar mais pra frente. Sim. Porque se ele tá inválido, ele logicamente não pode continuar trabalhando. E as aposentadorias especiais... Mas existem algumas regras, né? As aposentadorias especiais, que são aquela galera que trabalha em lugares insalubres, perigosos e etc e tal, no questão de frio, calor. Isso também não pode exercer aquela auditivo. Isso, aquela profissão. Quando ele se aposenta por aquilo, ele não pode exercer. Ele pode exercer outra profissão. Então, são essas regras de diferenciações, ou exceções, no caso, que a gente são vai exceções à regra depois, da aposentadoria especial, que a gente vai tratar mais pra frente. Ok. Agora, aposentadoria por idade, você pode continuar trabalhando. Inclusive vai ser recolhido o INSS, só que você hoje é recolhido, antigamente não era. Sim, né? Ainda tem isso, né? Era desaposentadoria que tinha e tal, só que o Estado hoje precisa, né? A gente falou desses valores aqui. É porque e tal. Economicamente ele está ativo. Ele está ativo. Aí é um outro olhar, né? Ele está exercendo a movimentação econômica e está perfeitamente ok. Tem gente até que se não trabalhar, até pode ter uma questão de problema de saúde, né? Tem alguns idosos que são muito proativos, etc. Então, ter aposentadoria e continuar trabalhando é uma opção. Continua o recolhimento para o INSS, só que esse recolhimento é um dinheiro que não é mais para ele, né? Sim, ele já está contribuindo para os próximos. Aí já está contribuindo para a sociedade de maneira ativa e de maneira inativa para o futuro. Para o futuro, né? Então, também tem essa observação. Graças a Deus, Alex, essa reforma da Previdência não alterou a aposentadoria Graças a Deus é ótimo. rural, né? Que é a aposentadoria para quem exerce atividade rural, que permanece as mulheres com 55 anos e os homens com 60, com 15 anos de contribuição. O interessante agora, vamos aqui a uma manifestação de desagravo, digamos aqui, porque assim, por que não, quando fez a reforma, ou pelo menos as reformas que sucederam do Fernando Henrique para cá, aliás do Collor para cá, né? A verdade é essa, não se pensou exatamente em diminuir, ao invés de aumentar ou manter, no caso, estou falando do rural, você tocou no assunto que é um assunto muito interessante, afinal de contas é um trabalho completamente braçal, é de sol a sol, é uma atividade que está beirando ali as específicas, as especiais no caso. Então, eu creio que deveria inclusive diminuir. Eu acho que deveria diminuir, porque afinal de contas a sua expectativa de vida fica um pouco menor nesse sentido. Ainda mais que a gente está vivendo aí com essa história do agro aí fazendo todo tipo de veneno na comida, né? Quer dizer, o cara fica... Esses defensivos também atacam o ser humano, não só as pragas, né, cara? Sim. Assim, no rural não teve alteração, né? Então, disso que eu tô falando. Pelo menos não teve a majoração etária. Pelo menos. Estamos rebaixando as nossas reivindicações. A aposentadoria híbrida, que seria o indivíduo que começou lá a trabalhar na roça e depois... E tem isso também, né? Tem esse detalhe também. Veio trabalhar que isso aconteceu bastante cidade. Entre 60 e 70, 80, né? Isso. Teve uma migração muito grande para as metrópoles. Famoso êxodo, né? Esses indivíduos sofreram alterações, essa aposentadoria híbrida, né? A mulher com 62 anos e o homem com 65. Infelizmente, também teve esse acréscimo aí. Se a gente, nas próximas eleições, eleger um Congresso muito mais voltado para o olhar ao trabalhador e à trabalhadora efetivamente, a gente não vai ter esse tipo de situação ao longo do tempo. São cerca de... Nós estamos em 2024, ou seja, de 89 para cá, quanto tempo tem? De 89 não, de 90 para cá, quanto tempo tem? Então a gente tem essa questão aí de mais de 30 anos, no qual o trabalhador foi perdendo alguns direitos, ou seja, sempre... quando tá... porque a arrecadação não tá legal, os caras têm sempre uma boa ideia, né? E
com parlamentares vindo nesse processo, sendo eleitos por um processo de sempre de deixando a etc. faixa etária maior. Sempre majorando. Sempre, por tempo aí, de contribuição, o indivíduo podia ter lá os seus 30 anos de contribuição e se aposentar com uma idade menor. Aí abastece o entretenimento ou mesmo a cultura desses aspectos literários que eu falei aqui, de vários personagens que não se aposentam ou morrem. Enfim, tem várias histórias. A gente ou quando pode se aposenta já está com um monte de problema de saúde. Saúde, que é o mais grave. Nem né? é o suficiente para poder arcar com os custos, né? Perfeitamente. O que você tem mais a acrescentar aí em mais uma edição do nosso Fala Direito com Daniel Pinho, em mais uma edição aqui na melhor programação online, Rádio Jovem Rio. Aliás, se você quer participar aí do nosso podcast Jovem Rio, mande um fio para cá, o WhatsApp da Rádio Jovem Rio, o mensageiro mais queridinho do Brasil. O WhatsApp é o 21980736172. Não pegou? 980736172. E você pode fazer parte aqui do quadro da melhor programação online, Rádio Jovem Rio, e também no nosso canal no YouTube, Rádio Jovem Rio, beleza? O que você tem mais a acrescentar ou tem alguma coisa a dizer a mais? Ou fechar o nosso Fala Direito do dia de hoje? Bom, fechando aqui o nosso tema de hoje da aposentadoria por idade, lembrando que existe aí uma tríade que é a faixa etária, né? 62 anos para a mulher e 65 para o homem, o tempo de contribuição, que é 15 anos para a mulher e agora, a partir de 2019, 20 anos para o homem. E por último, a carência de 180 meses. Por isso o nome tríade. 3 situações. São 3 situações, então são os motivos aí que da aposentadoria por idade. Mais para frente, a gente vai trabalhando os outros temas, os outros tipos de aposentadoria. Então, para quem está acompanhando a gente hoje ou vai acompanhar esse vídeo e quiser voltar no da semana passada, nós começamos os assuntos previdenciários lá pelo BPC Loas, e hoje é o nosso segundo programa falando da aposentadoria por idade. Então, é isso, Alex. Beleza, então mais uma edição do nosso Fala Direito com Daniel Pinho, ele que é estudante de Direito, está por aqui toda quarta-feira, sempre aqui na melhor programação online no nosso podcast Rádio Jovem Rio. A sua participação valendo aí pelo 24534420 para quem está fora do Rio, tem que colocar o 21 na frente, seja membro, claro, dê aquele like para a gente subir cada vez mais o conteúdo, é um conteúdo importante para o trabalhador e para a trabalhadora. Vamos juntos em mais uma edição e, claro, lembrando que quarta-feira tem mais, né, cara? Estaremos de volta quarta-feira às 15 horas. Toda quarta-feira tem conteúdo novo no nosso Fala Direito aqui na Rádio Jovem Rio, no nosso podcast Rádio Jovem Rio com você. Não esqueça de dar aquele joinha. Tchau, tchau, grande abraço e até a próxima! Jovem Rio. Daqui a pouco tem mais música pra você.